Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje eu vou estar gravando um vídeo sobre transtorno alimentar. É uma condição cada vez mais comum, que reflete não só na condição psíquica do indivíduo, mas comumente a gente nota também que vai refletir em praticamente todo o espectro de saúde do indivíduo, tá? Seja em relação à obesidade, seja em relação a problemas cardíacos, seja em relação a problemas da musculatura, problemas esqueléticos. Então você tem uma repercussão global em relação ao distúrbio alimentar. Por isso que ele é de extrema importância. Então, assim, eu vou estar fazendo basicamente hoje um vídeo introdutório. Eu vou estar falando o que mudou do DSM-4 para o DSM-5 em relação à classificação. O DSM é o manual diagnóstico que é utilizado, que orienta a conduta diagnóstica do psiquiatra. Então eu vou estar fazendo essa distinção, quais foram as alterações do DSM-4 para o DSM-5 em relação a transtorno alimentar, tudo bem? Então, assim, basicamente, no adulto, quais são os transtornos alimentares que estão presentes? Então você tem a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno do espectro e o transtorno do comer compulsivo, né? Ali a compulsão alimentar. Os outros são mais comuns na infância, então predomina mais esses três transtornos, né? Então a anorexia, a bulimia e o transtorno do comer compulsivo. Eu vou estar falando um pouquinho de cada um, o que alterou, né? Então, por exemplo, na anorexia nervosa, no DSM-4, que era o manual anterior, tinham dois fatores que eram imprescindíveis para você estar fazendo o diagnóstico. Tanto você está abaixo de 85% do peso esperado e você ter a presença, no caso das mulheres, de amenorreia, ou seja, a ausência do fluxo menstrual. Essas duas condições, na mudança para o DSM-5, já foram alteradas, tá? Agora, no DSM-5, como que, de modo geral, logicamente que tem outros fatores para você especificar o diagnóstico da anorexia que eu vou estar trabalhando nos próximos vídeos. No vídeo de hoje é mais para dar um panorama geral. Então, hoje, no adulto, que no caso aqui, a anorexia nervosa é tratada como uma restrição da ingesta de energia, ou seja, da ingesta calórica, levando a um baixo peso significativo para as condições do contexto daquele indivíduo, ou seja, levando em consideração idade, levando em consideração atividade física, levando em consideração nível de condição de saúde. Então, o contexto geral do indivíduo para levar em consideração o que é o baixo peso significativo. Então, o que é anorexia? No caso do adulto hoje, uma restrição da ingesta de calorias, ou seja, de energia, levando a um baixo peso para aquele determinado contexto do paciente. Na criança tem uma diferenciação em relação a isso, mas eu queria mais focalizar no adulto aqui, tá? A bulimia, no DSM-4, o anterior, né, você classificava quando era bulimia, você tinha episódios de comer compulsivamente, né, então a pessoa faz a ingesta de comida de modo compulsivo, e práticas compensatórias, seja vômitos autoinduzidos, seja laxante, seja diurético, seja a realização de enemas seriados, todas essas práticas que você faz de maneira compensatória no momento que você come demais. Antes, o DSM-4, ele classificava a bulimia quando você tinha 2 vezes por semana esses episódios durante 3 meses. Agora, no DSM-5, alterou isso e você é classificado como bulimia quando você tem um desses episódios por semana, por pelo menos durante 3 meses. Então, basicamente é isso. Então, comer compulsivamente com a presença de práticas compensatórias uma vez na semana durante 3 meses. E tem o transtorno do comer compulsivo, né, a compulsão alimentar, que ali são 1000 detalhes, né, eu vou estar abordando, mas em geral é comer compulsivamente, em média, uma vez por semana durante 3 meses. Esse comer compulsivamente, logicamente, é uma coisa que claramente foge do controle do indivíduo, é diferente de você fugir, estourar uma vez na semana, comer bastante. Logicamente que o transtorno é uma coisa que foge da mão, foge do controle do indivíduo, né? E a gente vai estar especificando no último vídeo.
nos próximos vídeos. Tudo bem, pessoal? Então era isso, eu queria estar falando só essa diferenciação, né? O que alterou do DSM-4 para o DSM-5. Então, na anorexia, saiu a amenorreia e você não tem que ter o 85% do peso esperado como baliza para o diagnóstico. E o transtorno do comer compulsivo, da compulsão alimentar e a questão da bulimia, você não precisa ter mais 2 episódios na semana, basta um episódio na semana. Tudo bem? Era isso, era só o panorama geral que eu queria dar. Esses 3 transtornos são os principais e nos próximos vídeos eu vou estar especificando isso. Tudo bem, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.